Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça, a professora de Química que vai acompanhar vocês na aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento. Objeto de conhecimento da aula 3 é vulnerabilidade da juventude, puberdade, automedicação e uso excessivo de medicamentos e vacinas. E o detalhamento da aula são as funções orgânicas e sua relação com a saúde, tá? Então, tudo isso será abordado na nossa aula. Vamos lá! Olá, sejam todos bem-vindos! E a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa química orgânica, apresentar conceitos que são muito importantes, que precisam ficar gravados aqui, né, até no fim aí desse estudo, né, dos compostos orgânicos, tá bom? E aí a gente vai iniciar, né, a aula de hoje falando essa diferença entre o que é orgânico e o que é inorgânico, tá? Então, primeiramente, a gente vai conceituar e a gente vai definir o que seriam as funções químicas, tá? Então, dentro da química, existe ali, né, esse número grande de substâncias e aí, dependendo, né, do grupo de substância, a gente vai classificar de uma certa maneira, tá? E essa classificação a gente chama de função, tá bom? Então, uma função química nada mais é do que o agrupamento de substâncias que possuem propriedades semelhantes, tá? Então, observou-se, né, ali os estudiosos da química, né, a IUPAC, observou que existe, né, grupos de substâncias que possuem algumas características, algumas propriedades que são semelhantes, e aí dividiu-se, né, essas funções em dois grandes grupos, tá bom? E aí, dentro desses dois grandes grupos, logo em seguida, se subdivide também, tá bom? Então, nós temos, né, a química, né, a função orgânica e também a função inorgânica, tá bom? Lembrando que essa função inorgânica a gente já trabalhou em outros momentos aqui da química, né? Que são aquelas substâncias que não têm o carbono como sendo o elemento mais importante, formando cadeias, né? Já aquele grupo lá no cantinho, que são as funções orgânicas, já é esse grupo que é o nosso foco de estudo agora, tá? Que é justamente o grupo de substâncias, esse agrupamento de substâncias que possui o elemento carbono como sendo a coisa mais importante ali presente, formando uma cadeia, formando uma cadeia que a gente chama de cadeia carbônica, tá bom? Então, essa é a diferença entre essas duas grandes funções, orgânica e inorgânica. Nosso foco, só para a gente reforçar, são as funções orgânicas, tá bom? Agora eu trouxe para vocês exemplos, né? Mais uma vez, exemplos em que nós temos exemplos de hidrocarboneto. E aí, para reforçar, gente, o hidrocarboneto faz parte justamente ali de um grupo, né? Dentro das funções orgânicas, tá? Como eu já comentei, né, no início da aula, existe essa divisão entre orgânico e inorgânico e dentro, né, desse agrupamento ainda existe uma subdivisão, tá bom? Então, os hidrocarbonetos fazem parte ali desse grupo, né, das funções orgânicas e é um grupo bem grande de substâncias, tá bom? É um grupo formado ali por uma infinidade de compostos e substâncias que estão presentes no nosso cotidiano, que fazem parte aí da nossa vida, que às vezes a gente nem imagina, tá? Então, eu trouxe aí alguns exemplos, né, de hidrocarbonetos no nosso cotidiano. E aí, o primeiro exemplo é a parafina, tá? Você tá vendo aí a vela, né? Representação da parafina. Nós temos os derivados de petróleo de uma forma geral, né? E aí eu trouxe o exemplo do isqueiro, o líquido ali presente, né, dentro do isqueiro que faz o processo de combustão, né? E também abaixo a gasolina, tá bom? Que também é um derivado do petróleo, faz parte desse grande grupo dos hidrocarbonetos.
E do ladinho nós temos as garrafas PETs, os plásticos, os polímeros de uma forma geral, parte deles são obtidos a partir de reações, né, de processos de síntese também derivados do petróleo, tá? Então, algumas reações de síntese, reações orgânicas, né, que podem gerar essas substâncias. Então, os plásticos também são derivados do petróleo, tá? Então, reforçando aí, nós temos, né, o conceito, agora apresento para vocês essa ideia do que é um hidrocarboneto, né, já que é a função que nós vamos trabalhar aqui na aula de hoje, tá? Então, o hidrocarboneto, gente, a palavra eu acho que ajuda, tá até escrito aqui acima, né? Ajuda a gente a entender o que essa função quer falar pra gente, né? Hidrocarboneto. Então, o hidrocarboneto é um composto, né, orgânico, ou seja, tem o carbono na sua estrutura, só que além do carbono, né, formando essa cadeia, ele também tem hidrogênios, tá? Então, de hidrogênios e carboneto, né, do elemento carbono. Hidrocarbonetos são compostos formados apenas de carbonos e hidrogênios, tá? Então, quando a gente tem, né, quando a gente consegue ali observar uma cadeia carbônica, né, e perceber que, por maior que ela seja, tá, gente? Pode ser uma cadeia pequena ou uma cadeia grande, mas se você consegue observar que ali tem apenas carbonos e hidrogênios, então a gente classifica essa função, né, essa substância como sendo um hidrocarboneto, tá? Se apresentar qualquer outro elemento, seja ele o oxigênio, nitrogênio, cloro, qualquer outro, deixa de ser um hidrocarboneto e passa a ser alguma outra função, tá? Que aí você vai estudar em outro momento, né? Que são as outras funções orgânicas presentes. Aí a gente pode ter função oxigenada, nitrogenada, sulfurada, aí vai depender, né, do tipo de elemento que está presente nessa cadeia. Mas, para esse momento, tá? Para essa aula agora, a gente vai trabalhar os hidrocarbonetos, que são aqueles que possuem apenas carbonos e hidrogênios. E aí eu trago para vocês o GLP, gás liquefeito de petróleo, que a gente conhece mais aí como gás de cozinha, né? Muito utilizado ainda, tá? Na forma de botijão, aqui como a gente está vendo. E as principais substâncias presentes no gás liquefeito de petróleo, como você vê aqui abaixo, são hidrocarbonetos, tá? Então, você consegue observar que o primeiro lá da ponta tem 3 carbonos, tá? 3 carbonos, e o nome dele, já vou começar a adiantar a nomenclatura, porque nessa aula também a gente vai trabalhar a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Pelo menos vai apresentar para vocês essa nomenclatura inicial. Ali o primeiro é o propano, tá? 3 carbonos, propano. E aqui, né, mais próximo de mim, nós temos uma outra substância, um outro hidrocarboneto que também está muito presente no gás liquefeito de petróleo, que é o butano, tá? 4 carbonos. Então, percebam que aqui dentro, né, da botija aí que você utiliza na sua casa, tem uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Derivados do petróleo também, né? A gente vai já ver uma animação que vai explicar como que se dá esse processo, né? É um processo de destilação fracionada, então é um processo físico para retirar esses hidrocarbonetos de dentro lá daquele líquido, né, tão oleoso que é o petróleo, tá? Então, temos aqui o propano e o butano. Então, o gás liquefeito de petróleo costuma ser, na maioria das vezes, uma mistura desses 2 gases aqui, tá? Com 3 carbonos e com 4 carbonos, ok? Agora a gente vai dar uma olhadinha nessa animação que vai apresentar para vocês como se dá esse processo de destilação fracionada, né? De separação ali dos hidrocarbonetos para a formação, né? Para a gente obter esses derivados do petróleo, os mais conhecidos, né? Como gasolina, o gás liquefeito de petróleo, diesel, entre outros, tá bom? Bora dar uma olhadinha. O petróleo é uma mistura complexa de compostos orgânicos gerada pela decomposição lenta de pequenos animais marinhos que foram soterrados em um ambiente com pouco oxigênio. Esse combustível fóssil é encontrado no fundo dos oceanos, bem como no solo, em rochas sedimentares. As jazidas datam entre 10 milhões e 500 milhões de anos. As principais características do petróleo são líquido escuro, viscoso, inflamável e menos denso que a água.
Petróleo, do latim petroleum, é a união das palavras petrus, pedra, e oleum, óleo, que significa literalmente óleo de pedra. Pelo fato de ser uma das principais fontes de energia a nível mundial, o petróleo é conhecido como ouro negro. Origem do petróleo. Muitas teorias giram em torno de sua origem. Contudo, a mais aceita diz que o petróleo é oriundo da sedimentação de matéria orgânica, animal e vegetal, que foi soterrada na orla marítima há milhões de anos. A formação do petróleo ocorre pela pressão da água, onde os fitoplânctons se transformam em petróleo, num processo demorado e em condições especiais. É importante destacar que, segundo estudiosos, uma jazida de petróleo pode levar entre 10 e 400 milhões de anos para se constituir. Por isso, não se conseguiria produzir novas jazidas, o que caracteriza o petróleo como uma fonte não renovável. Composição química do petróleo. O petróleo é uma substância natural formada por vários compostos orgânicos, especialmente hidrocarbonetos. Alguns dos hidrocarbonetos encontrados no petróleo são metano, CH4, butano, C4H10 e octano, C8H18. Vale lembrar que essa classificação ocorre por meio da predominância de alguma substância encontrada na composição do petróleo e que varia conforme a sua procedência. Por isso, o petróleo pode ser classificado em parafínico, naftênico, misto ou aromático. Olha aí, né, gente? Para a gente entender um pouquinho sobre esse petróleo, sua composição, a gente observou que é sim um hidrocarboneto, né, formado pela mistura de hidrocarbonetos. E aí, dependendo da região onde ele foi formado, né, a composição daquela região, são vários fatores, a pressão, entre outros, a gente vai ter ali a presença maior, por exemplo, de compostos de cadeia aberta, né, os parafínicos, ou então de cadeia mista, uma combinação ali de aberta e fechada, ou então até aromáticos, tá? Então, dependendo ali da composição, né, da formação desse petróleo. E outra coisa importante reforçar aqui é que o petróleo, né, é um recurso não renovável. A gente acabou de ver na animação o tempo que levou, né, na verdade, para esse petróleo que a gente utiliza hoje ser formado, tá? Então, são séculos aí de um período muito longo para que esse petróleo que a gente utiliza hoje, todo o planeta, todo mundo utiliza, né, para a produção, principalmente dos combustíveis, levou para ser formado. Então, isso a gente não vai conseguir formar para que a gente continue tendo petróleo, né, para extrair. Então, é um recurso que vai acabar, tá? Por isso que é o ideal, né, que os países, né, todos eles pensem em novas fontes, em novos recursos para geração de energia, tá bom? Agora a gente vai dar uma olhadinha, tá, numa classificação desses hidrocarbonetos, ok? Olha só. Então, já falei para vocês que um hidrocarboneto, e agora eu quero reforçar, tá? Que um hidrocarboneto nada mais é do que uma função orgânica formada apenas de carbono e de hidrogênio, tá, gente? Vou colocar até uma setinha a mais aqui. Então, é somente carbono e hidrogênio, tá bom? E aí, dentro desse grupo dos hidrocarbonetos, a gente vai ter mais uma divisão, né? Mais uma classificação, uma subclassificação, vamos dizer assim, tá bom? Que são esses compostos que eu apresentei aqui para vocês. E aí, cada um deles, a gente vai ver na aula de hoje, tem uma maneira de classificar, tá bom? E aí, vamos lá, olha só, nós temos o alcano lá acima, alceno, alcino, alcadieno, ciclano, cicleno e aromático. Cada um deles, todos eles, melhor iniciando, né, o texto, todos eles têm carbono e hidrogênio, tá bom? Todos eles. Isso aí é fácil, então a gente classifica como hidrocarboneto. Só que cada um deles vai ter uma particularidade, uma coisa especial que vai fazer com que esse grupo de substâncias se encaixe, né, dentro do alcano, ou do alceno, ou do alcino, ou de algum desses aqui que eu apresento para vocês, tá bom? E aí, gente, para que você consiga fazer essa classificação,
para que a gente consiga fazer essa classificação, a gente precisa lembrar, né, daqueles conceitos, tá bom? Que já em outros momentos já foram trabalhados aqueles conceitos de classificação de cadeia, como é o caso de cadeia aberta, fechada, cadeia ramificada, normal, saturada, insaturada vai ser importantíssimo. Então, esses conceitos a gente precisa lembrar, tá? Ok? Então, a gente tem toda aquela classificação para os hidrocarbonetos, são muitos. O ideal é que você se organize de alguma maneira, faça umas anotações para que você não se perca nessa classificação, tá bom? Eu trouxe uma tabelinha aqui que vai ajudar vocês nessa organização, olha só. Então, nessa tabelinha, a gente tem, né, as regrinhas para identificar cada um deles, ok? Então, vamos lá. O que é um alcano, né? Então, um alcano é um hidrocarboneto, tá? Carbono e hidrogênio, que tem apenas ligações simples, tá? Então, todas as ligações entre os carbonos presentes ali são ligações simples, ok? Depois a gente fala de nomenclatura, já já. Vamos primeiro apresentar a classificação. Alceno, o que vai ser um alceno, né? Um alceno vai ser também um hidrocarboneto, mas que possui na sua cadeia uma ligação dupla, tá? É aquela ligação com 2 tracinhos, ok? Então, um alceno tem uma ligação dupla. O que é um alcino? Um alcino também é um hidrocarboneto, mas que ele possui uma ligação tripla. Lembrando que a tripla é aquela que tem 3 tracinhos, tá? Alcadieno. O que é um alcadieno? Um hidrocarboneto também que tem 2 duplas ligações. Não confundam um alceno com um alcadieno. Percebam que nos 2 casos nós temos ligação dupla, só que muda a quantidade, né? Alceno só tem uma, alcadieno 2. Ciclano. Parece, né, o termo que a gente usa para identificar uma pessoa aleatória, né? O ciclano. Pois é, a mesma coisa, né? Então, o ciclano é também um hidrocarboneto, porém, é um hidrocarboneto do tipo, né, de cadeia fechada. Ele forma um ciclo, tá? E aí, por isso, a gente usa ali o terminho ciclo. Então, ciclano, cadeia fechada. Cicleno também tem uma cadeia fechada, mas tem uma dupla ligação. E aí, eu acho que vocês já estão começando a identificar que a nomenclatura tem a ver com o tipo de ligação, né? Ó, quando fala ciclano, só simples. Alcano, só simples. Já quando fala alceno, tem dupla. Cicleno, tem dupla, tá? Comecem a fazer essas relações que a gente, né, que vai facilitando a vida da gente. Por último, nós temos os aromáticos. E aí, o aromático é um grupo, assim, muito especial de hidrocarbonetos, né? Ele possui ressonância e já eu falo para vocês um pouco mais sobre o que é essa ressonância. Agora eu vou apresentar para vocês a nomenclatura, olha só. Tem uma tabelinha também de nomenclatura. Muito importante essa tabela, tá, gente? Porque facilita a vida da gente na hora, né, da gente organizar o nome dos compostos. Como, né, vocês aí nos estudos já sabem, os compostos orgânicos, eles têm uma infinidade, né? Tem um monte de composto orgânico. E aí a IUPAC, né, ela organizou de uma maneira que a gente possa dar nomes, assim, a partir do momento que esses compostos vão surgindo, tá? Quando, né, começou-se o estudo dos compostos orgânicos, a nomenclatura era feita de maneira aleatória, assim, a pessoa que descobria dava o nome, e aí ele ia dando o nome que ele achava que era legal. Só que chegou um momento, né, que essa quantidade, esse número de compostos orgânicos ficou tão grande que começou a ficar difícil, né, de dar nomes aleatórios, né? O ser humano começou a ter dificuldade dessa nomenclatura. E aí o PAC sugeriu, né, essa organização aqui para a nomenclatura dos compostos e facilitou bastante utilizando essas regrinhas, tá? Então, aqui é a maneira mais simples, né, da nomenclatura dos compostos orgânicos para hidrocarbonetos, tá? Essa tabelinha aqui é só de hidrocarbonetos. Quando vocês, né, estiverem diante de outras funções que têm oxigênio e nitrogênio, a gente vai ter umas outras regrinhas que são, não muda muito, mas muda um pouco, tá? E aí tem que ficar atento, ok? Então, primeira coisa, né? A nomenclatura de um composto, ela é dividida em 3 partes, tá? Então, o nome daquele composto que você está analisando, ele tem 3 partes, vamos dizer assim, né?
prefixo, infixo e sufixo, como você está vendo aqui no esqueminha, tá bom? E aí, você dividindo a cadeia dessa maneira, a gente consegue nomear os compostos de forma bem tranquila. Cada uma parte dessas, né, uma região dessas da cadeia quer dizer alguma coisa, não é assim aleatório, né? Então, o que é o prefixo? O prefixo da cadeia, ele indica quantos carbonos aquela cadeia possui, tá? Só coloquei 10 aqui para vocês na tabela, porque, assim, para o nosso estudo aqui, desse momento, é o suficiente, tá bom? Então, a gente sabendo a nomenclatura para 10 carbonos, a gente resolve qualquer questão, ok? Então, a gente tem ali o esqueminha dos prefixos. Ó. Para um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, está lá na tabela, ó, et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but, 5 carbonos pent, 6 carbonos ex, 7 carbonos hept, 8 carbonos oct, 9 carbonos non e 10 carbonos dec, tá? Então, ali, prefixo indica quantos carbonos tem. Então, aí já, eu tenho certeza que vocês já estão assim, ó, pensando, poxa, então quer dizer que o gás de efeito de petróleo que a professora colocou lá, propano, prop, aí eu procuro lá na tabela, tem 3 carbonos. Eu não precisava nem olhar a estrutura, só pelo nome eu já sei que tem 3 carbonos. Já resolve metade da minha questão, né? Prop, 3 carbonos, tá? Propano, 3 carbonos. Hexano, que quer dizer 6 carbonos, né? Porque o hex quer dizer que tem 6 carbonos, tá? Beleza, então essa primeira parte do nome a gente já resolveu. Aí a gente tem a metade do nome, o meio, né? O meio indica pra gente, o infixo, o tipo de ligação que aquela cadeia tem. Se tem simples, dupla ou tripla, tá? Então, o meio do nome diz isso. Se é an, se tem o termo an no meio, só tem ligações simples. Se tem o termo em, tem ligação dupla. E se tem o termo in, tem ligação tripla, tá? Propano, an, só tem ligações simples. Propeno, tem uma ligação dupla, tá? Então, isso aí ajuda a gente também na hora da nomenclatura. E eu coloquei só a vogal O de sufixo, porque aqui a gente está trabalhando só a nomenclatura dos hidrocarbonetos, tá? Então, para hidrocarboneto, só termina com O. A gente vai ver depois que se for uma acetona, vai terminar em ona. A gente tem uma outra nomenclatura. Se for um aldeído, vai terminar em al, tá? Então, para cada função, a gente vai ter um sufixo especial. Toda vez que terminar em O, a gente já sabe que é um hidrocarboneto, tá bom? Bora correr agora que a gente tem exemplos, olha só. Trouxe exemplos para vocês. O nosso primeiro exemplo é essa cadeia com 2 carbonos, tá? 2 carbonos, vamos continuar aqui. Eu já sei que o prefixo vai ser et. Lá na tabelinha tá dizendo, né? Prefixo para 2 carbonos é et. O infixo, bora dar uma olhadinha no infixo? O infixo vai ser o an. Por quê? Porque se você está vendo ali na estrutura, tem só um tracinho. Um tracinho indica ligação simples, né? Então, a parte do meio do nome vai ser an. Então, eu já tenho et, já tenho an, e aí a gente vai para a última parte do nome, que é o sufixo. É um hidrocarboneto, pessoal? É. Por quê? Porque só tem carbonos e hidrogênios nessa cadeia, né? CH3, CH3. Então, o sufixo é a vogal O. Agora, bora juntar todo esse nome, olha só. Et do prefixo, an do infixo e O do sufixo, o que vai dar pra gente? Etano. Então, o nome dessa cadeia, né, o CH3, CH3, é o etano, ok? Olha como é fácil, né? Basta a gente seguir o passo a passo das 3 partes da nomenclatura que a gente chega lá, tá bom? Bora continuar aí, olha só. Temos mais, olha só, né? Então, o CH4 só tem carbonos, hidrogênios e ligações simples. É o metano, só um carbono, né? Metano. Quando tem 4 carbonos, butano, olha na tabela, não esquece. E ali eu já trouxe o exemplo de um alceno, né? Que é quando tem uma ligação dupla, tá? Quando tem a dupla ligação, aí o infixo, né? A partezinha do meio já vai ficar o em, tá? Estão vendo ali? Vou até marcar para vocês para a gente não ter dúvidas, tá? Ok? Então, alcano, só ligações simples, a parte do meio é an, tá?
alceno tem ligação dupla, olha a dupla aqui. Então, a partezinha do meio, o infixo é o em. Tudo bem? Alcano, an, alceno, em. Tá bom? Bom, aí nós temos também mais exemplos, né, de das outras funções. Temos aqui do alcino, tem a tripla, né? Tripla ligação, qual é o infixo? In. Então, alcino, propino. Propino, in, né? E o ciclano, né? Lembram lá do ciclano que eu comentei com vocês, né? Nomenclatura do ciclano, a gente acrescenta aqui o termo ciclo na frente do nome do composto, tá? Esse é um ciclano, porque cadeia fechada, somente ligações simples. Nós ainda temos o aromático, tá? Que no caso aqui eu trouxe para vocês o benzeno. Para os aromáticos, a gente já não vai seguir muito a regrinha da IUPAC, tá? Lembrando que o benzeno, aí como você está vendo, é um composto aromático, possui 6 carbonos nesse ciclo, né? E a ressonância, ou seja, essas 3 duplas ligações, e elas ficam alternando, né? Esse processo a gente chama de ressonância, tá bom, gente? Então, esse é o benzeno, nome do composto com 6 carbonos, ok? Bora dar uma olhadinha no nosso Fique de Olho de hoje. E no Fique de Olho, também trouxe uma questão de hidrocarbonetos, tá? Então, bora dar uma lida. É uma questão da UEA, que ela diz o seguinte: os hidrocarbonetos, o que é um hidrocarboneto mesmo? Carbono e hidrogênio. Isso eu não posso esquecer. Tenho que levar da aula de hoje esse conceito de hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos alifáticos são constituídos por carbono e hidrogênio em diferentes proporções. Aqueles não cíclicos, né, ou seja, de cadeia aberta, que apresentam fórmulas moleculares C2H2, C4H10 e C3H6, pertencem respectivamente a que subgrupos, tá? E aí nós temos aqui, né, as possibilidades. Lembrando que, como a gente está falando de não cíclicos, né, de hidrocarbonetos de cadeia aberta, só sobra para a gente alcano, alceno e alcino. E aí eu preciso definir, né, quem é o alcano, quem é o alceno, quem é o alcino. E aí eu posso reforçar com vocês que, né, para os compostos, dentre esses aqui, aqueles que possuem, que possui mais hidrogênios, né, dentre todos eles, o mais hidrogenado é justamente o alcano por conta do tipo de ligação, né? Só tem ligações simples, tá? Já no caso, o segundo, né, menos ali, mais hidrogenado, é o alceno, e o menos de todos, o que tem menos hidrogênios, é o alcino por conta da ligação tripla, tá? Alceno tem uma ligação dupla e o alcano só tem ligações simples, tá bom? Então, a alternativa correta, a gente ia fazer essa análise por conta do tipo de ligações presentes ali. E a resposta correta é a letra E. Para facilitar, né, essa identificação, por exemplo, de quando dá a fórmula molecular e determinar qual é o tipo de composto possível ali, a fórmula geral ajuda bastante, tá? Então, a gente tem também fórmulas gerais para os hidrocarbonetos. Olha só a nossa tabelinha, em que eu apresento para vocês aí as fórmulas, né, gerais para os hidrocarbonetos, né? Alcano, alceno, alcino, alcadieno e também o anel aromático. O anel aromático, no caso do benzeno, o número ali da fórmula geral é sempre o mesmo, né? C6H6, tá? Para o anel aromático. Para os alcanos é CnH2n mais 2. Lembrando que esse N é um número, né, de carbonos presentes ali naquela cadeia, tá bom? Então, basta substituir, saber quantos carbonos tem ali, eu consigo determinar a fórmula geral e eu consigo classificar esse composto, tá? Alceno, qual a fórmula geral? CnH2n, também a mesma coisa, né? Esse Nzinho indica a quantidade de carbonos presentes ali. Para o alcino, nós temos uma quantidade menor, olha, tá vendo que tem menos 2, né? Um valor menor ainda. E o alcadieno, como são duas ligações duplas, a gente também tem uma quantidade de hidrogênios menor, tá bom? Então, essas fórmulas gerais ajudam a gente a determinar
a fazer essa determinação sem precisar raciocinar muito, vamos dizer assim, né? Basta jogar na fórmula que aí a gente consegue determinar se aquela fórmula molecular que a gente está analisando se trata ou não de um alcano, alceno ou alcino, tá bom? Bom, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente começou falando de derivados do petróleo, né? Começamos falando ali, por exemplo, dei exemplos das garrafas PET como sendo uma das substâncias que são formadas a partir, que tem hidrocarbonetos, né? Formados a partir de hidrocarbonetos. Quero reforçar com vocês aqui a questão do descarte, né? Desse tipo de material no ambiente. A gente já viu agora, né, que também, em alguns casos, a gente tem aqui hidrocarbonetos também, né, formados a partir de hidrogênios e carbonos. E aí a questão do que fazer, né, com esse material, que a gente precisa, né, enquanto sociedade, também pensar. É muito bom, é muito prático a gente ter a sacolinha de supermercado, a gente poder beber a água aqui na garrafinha, né, plástica, porém, o que fazer depois com esse material é que é o problema e que a nossa sociedade precisa pensar nisso também, tá? Então, aí fica, né, a ideia de a gente, enquanto sociedade, pensar um pouquinho sobre o que fazer com todo esse material que é produzido e que é descartado, muitas vezes, em qualquer lugar, né, e que acaba poluindo o nosso meio ambiente. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, em que eu apresentei para vocês os hidrocarbonetos, a classificação dos hidrocarbonetos e também a nomenclatura de algum deles, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!